Bom dia, oi pessoal. Pois é, fiquei uns 3 dias sem postar nada de vídeo, porque eu postei só os gatinhos mesmo, né? Mas eu tava muito cansada, estressada. Eu, eu vou falar sobre um assunto que me deixa muito mal mesmo, que é a endometriose. Tá chovendo. Eu sempre tive esse problema, mas eu nunca fui diagnosticada com endometriose. Durante a minha adolescência toda, quando eu fiquei mocinha, eu tinha um processo de cólica, cólicas fortíssimas, que quando saíam a menstruação, saíam placas assim. Parecia que eu estava abortando, literalmente, porque era uma dor insuportável. Na época, a minha mãe falava assim: toma de pirona que passa. Eu tomava de pirona, dormia depois que saía do colégio e não passava. Às vezes eu chegava a não ir para a escola ou ia com muita dor, porque eu já estava no ensino médio quando começaram essas dores, e eu não conseguia nem me concentrar nas atividades diárias, que era estudar para o vestibular. Então foi uma das coisas mais horríveis. E aí eu fui para Recife, fiz vestibular, fiquei um ano em Recife. Aí eu fiz o vestibular, passei. Quando eu passei, eu falei: não, chega, eu preciso ir ao médico ver essas coisas, porque não está normal. Já era para ter passado e não está normal. Aí o que aconteceu? A minha mãe levou no médico, eu acho que eu tinha 20 anos, tinha acabado de conhecer meu esposo. Eu nem tinha relação nem nada, sabe? E aí a médica falou: olha, a gente vai passar os exames, mas para acabar com essa cólica, quando chegar na semana que você tiver com essas dores, com muitos gases, porque dá muitos gases, dor de barriga constante, você vai deixar de comer frutas e legumes. Eu, tá bom, tranquilo. E aí ela passou um anticoncepcional para mim, mesmo eu não tendo relações. E aí passou, deu uma melhorada no sentido de que é, eu tinha que emendar a cartela. Quando você emenda a cartela, você não menstrua. Beleza. Fiquei assim um bom tempo. Daí quando eu me casei, eu fui me consultar no médico em Brasília, fiz exames, fiz várias coisas. E como eu estava fazendo faculdade na época, que eu transferi de Recife para Brasília, para a UNB, e aí eu fui fazer a faculdade, né? Mas eu continuei tomando anticoncepcional, tudo, porque eu sabia que era uma coisa que eu ia passar muito mal e eu não ia conseguir viver direito, fazer as minhas atividades. Realmente eu não conseguia. Então, aí eu continuei tomando a medicação e tal. Não engravidei. Parei a medicação por um tempo, tentando engravidar. Não consegui engravidar. Daí nós fomos para um médico especialista. E lá nós fizemos tratamento para ter as crianças. Tive mais velha. Aí logo que eu tive a mais velha, eu já comecei a tomar o anticoncepcional, que é o Cerazette, que aí não tem menstruação. A amamentação e menstruar é uma coisa horrível. Mas a primeira menstruação, depois que você tem neném, para mim foi insuportável, insuportável. Insuportável mesmo. E aí eu falei para a médica: doutora, eu não quero mais menstruar. Pode me dar um remédio. Já veio a minha menstruação hoje. Qual é o remédio? Tomei Cerazette. Beleza. Fiquei tomando um bom tempo esse remédio, que é um remédio muito bom. A gente não menstrua. Aí quando a minha filha tinha por volta de 8 anos, aí eu decidi ter outro filho. Aí fomos tentar mais uma vez para ter outros filhos e tal. Fiz a estereossalpingografia, que é um exame insuportável, dói muito. Eu pensei que eu ia morrer de tanta dor, porque ele joga o contraste lá dentro. Aí beleza.
Os meninos nasceram, fui por anticoncepcional novamente, Cerazete. Depois que os meninos nasceram, veio a primeira menstruação, também doeu horrível, muito, 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 muito. Só com as duas crianças pequenas e tal, eu não conseguia cuidar das crianças estando menstruadas. Então vamos pro remédio, fui pro remédio. E fiquei tomando até um tempo atrás, uns 2 anos atrás. E aí eu decidi parar, não sei nem por que cargas d'água eu decidi parar. Porque também já estava com 45 anos. E eu achava assim, daqui a pouco já vai vir a menopausa, essas coisas. E vai parar a menstruação, não sei nem por que eu tô tomando esse remédio. Aí eu parei esse remédio. Parei. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ter dores fortíssimas novamente durante a menstruação. E placas saíam, placas. Mas não eram tão fortes quanto eu tinha antes de ter as crianças. Não eram fortes. E aí eu falei, tá, dá pra aguentar. Eu tomo um remédio, eu tomo Tandrilax, tomo um remédio relaxante muscular, tomo algum remédio, né? Eu tomo algum remédio que me apague. Então, clonazepam que me apaga, aí eu durmo e aí eu não tenho dor nem nada. Tá. Aí quando eu vim pra Belém, eu já tinha feito a ecografia lá, só que eu precisava fazer uma de contraste. Aí eu não consegui, pelo meu plano de saúde, fazer o de contraste. Aí eu peguei, fui, passei muitos dias aí. Mês passado, então, o que aconteceu mês passado? Eu fiz um exame, uma ecografia, um dia depois de eu menstruar, o médico passou. Ele mexendo, ela me mexendo lá dentro, o gato brigando, ela mexendo lá dentro, eu não conseguia, ela nem conseguia fazer o exame direito porque doía tanto, doía tanto. Ele já não tinha mais nenhum pingo de sangue lá dentro. Doía tanto, porque só deu um dia a menstruação e bem pouquinho. E doía, que eu passava, eu falei, Jesus, eu vou desmaiar aqui. Aí ela disse assim, eu vou escrever aqui no laudo que você pode estar com endometriose profunda. Eu falei, eu sempre tive essas dores e tal, mas eu sempre tomei anticoncepcional, então nunca deu problema assim e tal. Só agora que depois os meninos estão grandes, eu tô vendo que eu tô na menopausa também, e aí eu decidi parar, né? 45 anos, né? Esse remédio. Aí tá. Esse mês passado, o que aconteceu? Eu passei 15 dias que eu nem levantava da cama de tanta dor. Dor como se fosse nos rins. Que eu pensava que eu tava com pedra nos rins. Foi a primeira vez que eu tive essa sensação de dor de pedra nos rins. Uma dor insuportável. E toda vez que quando chega perto da menstruação, eu tenho que comer coisas que prendem o meu intestino. Então eu comecei a comer, a tomar açaí, comer coisas, não comia verdura. Então eu senti que estava tendo alguma coisa diferente, uma dor nas costas, insuportável. Eu tomava remédio, não passava, o Tandrilax que eu achava. Aí tomei um anti-inflamatório também, não passava. Aí eu falei, ai meu Deus, não sei o que é. Aí eu fiz, aí a médica fez essa ecografia, poderia fazer, mas eu preciso fazer um outro exame, que é um exame de ecografia com contraste, tá? Esse com contraste, talvez eu tenha que fazer em outro lugar, porque o convênio não cobre, não faz. E aí, esse com contraste, eu tenho certeza que vai ser muito ruim esse. Porque se uma ecografia normal, eu senti. Quando eu estava grávida dos meninos, eu fazia ecografia transvaginal para saber, porque não dava para ver que os meninos, pela barriga, não dava para ver assim, que eles eram muito pequenos. E eu não conseguia ver, né? Nem o médico conseguia ver. Mas eu conseguia fazer a ecografia transvaginal feliz da vida, porque estava o bebê lá, mexendo, e mostrava aqui, mostrava lá e tarará. Dessa vez o exame não durou nem 5 minutos. Essa ecografia normal. Ela disse que não tinha mioma, não tinha nada, sabe? Né? E que poderia estar. E aí eu fui estudando a respeito da endometriose e vi que algumas pessoas têm problemas intestinais gravíssimos com a endometriose.
E mês passado, o que aconteceu? Eu tava na rua andando de carro, uma dor insuportável, uma dor insuportável. Sabe aquela vontade de fazer cocô? Que você fica branco, sua, passa mal, aí parece que você vai morrer. É tipo essa. Aí me deu uma dor insuportável. Que você não sabe se é dor de verdade ou se é dor da menstruação. Aí eu fui estudar mais a respeito da endometriose e vi que problema, pessoas que têm endometriose têm essa endometriose aderida no intestino. A essa aderência no intestino, o que que faz? Faz piorar a questão da evacuação, as dores continuam metade do mês, porque, né? Começa metade do mês o ciclo, não é? Começa a ter os hormônios. Aí junto com a menopausa, com a perimenopausa, aí tudo começa a ficar muito ruim. E aí eu vou levar o pedido médico amanhã para o médico da família, que aí ele vai passar os remédios, porque a minha consulta no ginecologista só é em maio. Então eu preciso passar antes no médico da família para ele dar o papel, para poder eu fazer logo fora. Que ele tem autorização para pedir, fazer esse pedido fora. E aí eu vou fazer. Mas como é com contraste, eu vou ter que ir com meu esposo, porque eu sei que vai doer muito. Então, é uma doença muito ruim. Às vezes você sente aquela cólica insuportável desde a adolescência. E é o meu alerta, gente, sempre trate. E agora, se descobrir mesmo, qual foi a decisão que eu tomei com meu esposo? De tirar o útero, porque eu já tenho 3 filhos. De tirar o útero mesmo. E outra coisa, a minha cunhada, ela tinha um problema de menstruar muito, tinha problema de quantidade de ferro baixa, mas no último ano da vida ela morreu de câncer de estômago. De estômago não. De estômago, ela primeiro teve câncer de estômago, curou o câncer de estômago e depois ela teve câncer no útero. Então eu e meu marido, a gente decidiu que se der positivo para isso, eu vou fazer a cirurgia para retirar o útero. Vou deixar só os ovários. A minha outra cunhada também já teve problema com mioma. Só que na época que ela teve problema com mioma, ela resolveu também tirar. Ela tinha esses problemas de muitas dores e ela resolveu tirar o útero. E ela vive super bem, entendeu? Porque assim, a gente sabe que o HPV ele tá no nosso corpo, no nosso dia a dia, né? Só que a gente, quando a gente é mais velha, a gente não tomou vacina de HPV. Então, a retirada do útero é muito bom. A vida, pelo que eu vi, as pessoas que retiraram o útero ficaram muito bem depois que tiraram o útero por conta da endometriose, né? Então, o que eu quero é qualidade de vida. Meu esposo diz assim: ah, você tá reclamando a semana inteira de dor, que não sei o quê. Cara, eu já tô quase para ficar em silêncio para não falar nada da dor, sabe? Ficar em silêncio porque é um negócio assim insuportável. Ele diz: ah, vai no médico, não sei o que. Eu falei: eu vou, eu já fiz o exame, só falta eu levar no médico. Só que hoje, como a Maia me desregulou muito na escola, aí eu vou ficar aqui em casa para ver se eles ligam para mim. Né? Eu, em nome de Jesus, ela vai ficar até 11h30 lá na escola, em 11h40, que é o horário dela, ela vai se acalmar em nome de Jesus, entendeu? Porque ficou uma psicopedagoga, a monitora, né, para trabalhar com ela as atividades. E como as crianças aqui, elas são autistas, e até a minha demanda é muito grande, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém assim. Se vem uma moça 2 vezes por semana para limpar, mas o resto tudo sou eu, até comida. E comida a gente sabe, aqui em Belém é muito cara, a alimentação é muito cara. Carne, fruta, é muito cara. Se você quiser comprar fruta e comida de qualidade, é muito caro. As frutas daqui nem tanto, mas. E eles não se acostumaram com acerola, essas coisas. Então, pra mim, é muito difícil aqui. Desculpa, tá falando povo de Belém, né? Mas é difícil, entendeu? A casa também não me ajuda, que é uma casa velha. Então, assim, glória a Deus porque eu tenho ela, agradeço muito por estar morando ela.
mas eu já quero avançar para um novo tempo, né? Então eu falo o seguinte, assim, em nome de Jesus, a cirurgia vai sair o mais rápido possível, vai ter o diagnóstico da endometriose, e aí a gente vai poder se mudar para outro lugar, em nome de Jesus, tá? Para um lugar nosso, definitivo, né? E aí eu, sabe, muita dor mesmo, gente. É um alerta. Se a tua filha adolescente ter tanta dor que não consegue nem ir para a escola, meu filho, fica em alerta, porque não é normal. Porque na minha adolescência todo mundo fala, ah, é normal, é normal, é normal. Não é normal não, gente, pelo amor de Deus. Não é normal, tá? Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.